Olá, meus colegas servidores públicos, tudo bem? Eu sou a Renata Ferretti e hoje nós vamos conversar sobre a construção da inteligência emocional para se tornar um gestor público eficiente. Essa live, essa conversa ao vivo, faz parte da nossa série O Gestor Público Eficiente, que está no ar no canal Gestão Pública Estratégica. Se vocês tiverem alguma dúvida ao longo dessa aula, é só vocês digitarem que eu vou respondendo para vocês. Agradeço imensamente a participação. E para quem não puder assistir agora, essa live vai estar disponível no canal, tanto no Facebook quanto no YouTube, para caso vocês queiram assistir mais tarde, ou fazer anotações, ou depois me fazer algumas perguntas, não tem problema. Bom, vamos começar, porque eu gosto de cumprir os nossos combinados, né? O horário, 11 horas. Bom, eu gosto muito desse tema, falar sobre a inteligência emocional, até porque eu percebo, assim, né, como vocês sabem, né, eu converso com vocês no canal já há algum tempo, eu sou servidora pública há 14 anos, e ao longo de todo esse meu período no serviço público, eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos gestores e com outros colegas, né, que não necessariamente ele precisa ser um gestor para ele se preocupar com a inteligência emocional, porque na verdade ela é importante, esse aspecto do nosso comportamento é importante para qualquer profissional ou para qualquer pessoa, né, do qual nós nos relacionamos. E aí eu percebo como é difícil a gente se relacionar com algumas pessoas que não conseguem controlar as suas emoções, que elas não têm consciência das suas emoções, elas não têm a consciência de como as suas emoções impactam na vida das outras pessoas. E no dia a dia, né? Seja em casa, seja no trabalho, mas certamente é muito difícil a gente ter um relacionamento bom e saudável com uma pessoa que não consegue controlar suas emoções. Então é por isso que nós vamos conversar hoje. Até porque o papel do gestor, ele é importantíssimo para que seja a equipe, o setor do qual ele gerencia ou a organização consiga atingir os seus objetivos. Então, ele tem um papel fundamental para esse alcance, né, para esse sucesso que seria o atingimento dos objetivos, da estratégia organizacional. Mas esse gestor, se ele não tem uma inteligência emocional bem desenvolvida, ele vai impactar diretamente nesses resultados organizacionais. Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje, tá? Lembrando, qualquer dúvida, qualquer coisa, é só me mandar mensagem que eu vou abrindo aqui no meu computador, estou com as duas telas, então eu vou respondendo para vocês, tá? Mas se quiser deixar depois, mais para frente, deixa na parte de comentários dos vídeos, que eu também me disponibilizo para responder, tudo bem? Bom, vamos começar sobre o que é inteligência emocional. Eu estou trazendo para essa nossa aula como base um livro que ele é da Harvard Business Review, Manager Handbook. Nós não temos essa edição disponível em português. Ele é um livro bem interessante, eu viro e mexo, dou uma olhadinha nele. Apesar de não usar muito a ideia, o modelo educacional da Harvard Business Review, porque eles são muito focados na análise de casos de sucesso. E eu como professora, eu tenho algumas restrições com essa ideia de caso de sucesso, porque às vezes parece que a gente não consegue replicar esse caso, ele serve apenas numa situação pontual. E quando a gente traz ele para a gestão pública brasileira, ainda é mais difícil de trabalhar o desenvolvimento do gestor público em cima de casos de sucesso. Mas eles têm conceitos teóricos que são muito importantes, interessantes, que dá para a gente poder adotar na nossa realidade da administração pública brasileira, tá? Bom, vamos lá. De acordo com eles, e aí eu parafraseei para poder trazer para nós e fiz a tradução para que fique mais clara essa compreensão. Até porque ele faz uma análise dessa inteligência emocional diretamente para o ambiente de trabalho, tá? Apesar da gente poder ou entender, e isso ser claro, que a inteligência emocional ela é importante para qualquer aspecto da nossa vida em sociedade,
Aqui, focando na organização, eles têm uns conceitos bem interessantes. Bom, a inteligência emocional, de acordo com The Harvard Business Review Manager Handbook, é a habilidade de perceber acuradamente a nossa própria emoção e a emoção dos outros. Então, se nós temos essa competência, essa habilidade de perceber quais são as nossas emoções, de acordo com a realidade, né? Não uma percepção distorcida do que nós temos sobre as nossas emoções. Por exemplo, uma pessoa que ela, digamos que emocionalmente, ela não é uma pessoa muito estável, ela é muito nervosa, muito estressada. Se ela tem essa percepção clara de que ela é nervosa, estressada, não tem tanta paciência, ela tem a habilidade de perceber acuradamente qual é esse tipo de emoção. Se essa pessoa ela é estressada, nervosa, mas ela acha que ela é uma pessoa calma e tranquila de se lidar, ela não tem uma percepção acurada, tudo bem? Então, ela só tem a inteligência emocional se ela percebe qual é a realidade dessa emoção, mesmo que ela não seja positiva. Mas a gente precisa saber o que quer para conseguir trabalhar, certo? Se eu não tenho essa percepção acurada, não faz sentido nenhum. Você vive no mundo da ilusão. Então, um dos pontos dessa definição da inteligência emocional é a habilidade de perceber acuradamente a nossa própria emoção e a dos outros. Principalmente quando a gente está falando de uma organização, de pensar da inteligência emocional no ambiente de trabalho, especialmente para o gestor, ele está lidando com a emoção dos membros da sua equipe. Então, ele também precisa ter essa habilidade bem acurada com relação à emoção dos outros, porque é só assim que ele vai conseguir lidar com algumas situações que são provocadas pela falta de inteligência emocional também dos membros da equipe. Então, esse gestor, ele precisa ter esses dois lados, a percepção das suas emoções e a percepção dos outros. O segundo ponto dessa definição seria a habilidade de entender os sinais que as emoções enviam para as pessoas com quem nos relacionamos. Por quê? Uma coisa é eu ter a noção clara, né, acurada, a percepção acurada de qual é a minha emoção. Tudo bem? Primeiro ponto. Segundo ponto, eu preciso entender qual é o impacto desse comportamento, dessa emoção no outro. Porque aqui a gente começa a ter um problema sério de relacionamento. Né? Se a minha emoção, se eu, por exemplo, estou com raiva e eu não consigo controlar a minha emoção, a partir do momento que eu tenho uma ação, seja de ação física, né, sei lá, dar um soco na mesa, por exemplo, ou falar de uma forma um pouco agressiva, eu preciso ter a percepção qual é o impacto desse comportamento com o outro. Se a gente está falando de um gestor, qual é essa percepção das nossas emoções na nossa equipe, por exemplo? No atendimento ao público, por exemplo? No relacionamento com digamos, um superior hierárquico. Então, a gente precisa também entender quais são os resultados, os impactos desse comportamento e das nossas emoções no outro. E, por fim, dessa definição da inteligência emocional é a habilidade de gerenciar as nossas emoções do outro. E aí é o grande desafio. Né? Uma coisa é ter a percepção, é saber os impactos. Outra é a gente saber lidar com essas emoções. E, então, gerenciá-las, tanto a nossa quanto a dos outros. E é aqui que é justamente a base dessa objetivo da nossa palestra. Como é que a gente constrói essa inteligência emocional? E essa inteligência emocional, ela vai estar diretamente relacionada com a capacidade de gerenciar. Por quê? Renata ficou com raiva de uma determinada situação. Tudo bem? Primeira situação, ela identifica que ela está com raiva. Segundo, ela vai verificar qual é o impacto dessa emoção dela e dessa raiva no outro. Então, a gente, de alguma forma, já está falando até de uma ação. Então, digamos que ela deu um soco na mesa e as pessoas se assustaram. Então, o assustar foi os impactos desse comportamento dela. O terceiro é como ela vai controlar a raiva dela. E aqui é o principal ou o maior desafio do gestor é ele conseguir controlar suas emoções, gerenciar as suas emoções. E aí, conforme ele teve uma ação e essa ação
resultou no comportamento ou na ação de uma outra pessoa, ele também precisa gerenciar essa ação dessa outra pessoa. Ou, por exemplo, o gestor, aconteceu uma situação, o gestor conseguiu identificar a sua emoção, fiquei com raiva, mas ele não externou a ação, ele já logo conseguiu gerenciar a sua ação, ele falou, opa, aqui tem um problema, deixa eu pensar, deixa eu ver o que eu vou fazer, só que um membro da sua equipe já reagiu imediatamente a essa situação crítica, por exemplo. Aí, esse gestor precisa logo segurar a ação, gerenciar a emoção desse membro da sua equipe. E isso também é importantíssimo, ou às vezes até mais. Porque quando a gente fala de ser um gestor, eu não estou falando só, eu gerencio recursos de tempo, de tarefas, de profissionais, o que cada um faz o quê, eu defino a estratégia, eu sou um ótimo líder, mas esquece dos aspectos do gestor, que é de controlar a sua equipe, e não é somente a tarefa que cada um faz, mas as ações deles, o comportamento deles dentro da equipe. Então, é sim responsabilidade do gestor gerenciar as emoções da sua equipe. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre os impactos da ação do gestor, do comportamento do gestor nos membros da sua equipe, que é uma ação reativa, ela é em cadeia. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida com relação a essa parte da definição, que a gente ainda está começando? Deixa eu ver. Sem perguntas por enquanto, tudo bem. Então vamos voltar. Bom, continuando, inteligência emocional. Continuando, o que a gente precisa entender é que alcançar a inteligência emocional e manter essa inteligência emocional, ela é um trabalho contínuo. Ele é para a vida toda, não só quando gestor, né? Quando eu virar gestor, eu vou começar a me preocupar com a minha inteligência emocional. Não, na verdade, uma pessoa que nem tem inteligência emocional, dificilmente ela vai ser promovida ao cargo de gestor, né? Porque provavelmente ele não vai conseguir engajar a equipe para atender os resultados, atingir os resultados. Às vezes acontece, né? A gente sabe, principalmente no caso de serviço público, existem cada distorções que são assustadoras. Apesar de eu começar a perceber que os novos profissionais que eu sei, né, que estão assumindo cargos de gestão, eles parece que eles estão vindo de uma leva um pouco diferenciada, a ponto de identificar até que eles já estão um pouco mais preparados para assumir o cargo de gestão, diante desse novo modelo de gestão que era diferente daquele antigo, mais autoritário. Então, hoje eu percebo que os profissionais estão um pouco mais preparados. Mas uma coisa é certa, se um profissional, mesmo que ele tiver feito qualquer curso, se ele seja, ele tem o melhor currículo, se ele não tem inteligência emocional, ele não consegue assumir o cargo. Ou se ele consegue, ele não consegue se manter no cargo. Desculpa. Então, alcançar e manter inteligência emocional é um trabalho contínuo ao longo da jornada como líder, como gestor. Eu fiz um vídeo, vale a pena vocês darem uma olhada, que eu falo muito, que eu tento explicar, né, alguns conceitos que diferenciam a ideia do líder e do gestor, mas ao mesmo tempo eu demonstro que eles são conectados, né. Bom, a inteligência emocional é uma habilidade fundamental a ser desenvolvida para qualquer pessoa, para qualquer profissional, principalmente aqueles em cargo de gestão, pois ela trabalhará a base das relações interpessoais. Então, vamos pensar. Uma pessoa que tem inteligência emocional, ela tende a gerenciar melhor as suas emoções, a gerenciar as emoções das pessoas com quem ela se relaciona, então ela cria uma relação mais saudável. Essa é a expectativa, né? Por mais que relações interpessoais sejam um desafio, quanto mais preparada a pessoa estiver com relação à inteligência emocional, quanto mais ela tiver consciência das suas emoções, tenderá a controlar melhor esse ponto das relações interpessoais. E aqui é um ponto importante para o gestor. Quanto mais desenvolvida for essa habilidade, melhor ele trabalhar suas relações interpessoais e melhor ele conseguirá direcionar a sua equipe para o atingimento dos objetivos organizacionais, objetivos do setor, ou estratégia da organização. Por quê? Ele consegue engajar melhor a equipe
equipe, ele consegue motivar melhor a equipe, existe o respeito dentro das relações profissionais. Então, o gestor que consegue gerenciar, consegue controlar bem a inteligência emocional, ele tenderá a ter resultados organizacionais melhores, tudo bem? Isso vai ajudar ele na estratégia. Isso é muito interessante. E aqui é um ponto que eu gosto muito de falar, assim, às vezes a gente vai buscar por cursos voltados para a gestão, desenvolvimento de habilidades e competências gerenciais ou de liderança, e eu vejo que muitos dos cursos eles são muito teóricos para essas ferramentas, para as metodologias, e às vezes acabam esquecendo de falar dos aspectos intrínsecos do profissional, o seu comportamento. E um deles é a inteligência emocional, que faz parte, e eu diria até que seja mais importante do que às vezes ter uma competência gerencial bem desenvolvida. Que aqui eu vou, que está exatamente nesse slide. Inteligência emocional é mais importante para um gestor do que a sua capacidade intelectual. E aqui eu digo QI, né? É a capacidade de um profissional aprender alguma coisa, essa capacidade é menos importante do que a inteligência emocional, por exemplo. Tá? É mais importante do que as competências gerenciais que ele possa desenvolver. Por exemplo, o gestor aprender sobre estratégia, o gestor ter visão sistêmica, o gestor ter visão estratégica, o gestor ter conceitos teóricos do que é liderança, qualquer capacidade gerencial ou de liderança que não seja inteligência emocional, é menos importante do que essa habilidade da inteligência emocional. Então, ela é muito, muito importante, por isso que eu trouxe para a gente poder conversar hoje. E também, a inteligência emocional é mais importante do que as experiências profissionais que esse profissional, que esse gestor possa ter. Por exemplo, digamos que um profissional que tem um currículo excelente, que já foi gestor de diversas áreas, que já trabalhou em diversas empresas, que tem um currículo com formação nas melhores universidades, ele tenderá a ter menos sucesso como gestor do que um que não tenha toda essa experiência comprovada, mas ele tem inteligência emocional. Então, a gente precisa focar nisso. Sem inteligência emocional, não existe um bom gestor, pois ele não consegue liderar uma equipe no alcance dos seus objetivos. Então, acho que vocês já se convenceram que ela é alguma coisa importante. Deixa eu dar uma olhadinha para ver se vocês têm algum comentário. Não. Então, vamos continuar. Quando a gente fala de inteligência emocional, eu fiz algumas pesquisas e também no próprio livro que eu estou usando de base, que é da Harvard, eles dividem essa inteligência emocional, ou eles constroem a ideia da inteligência emocional com base em alguns componentes. Alguns trazem 4 componentes, outros 5, outros 3. Eu trouxe esse, como eu estou usando como base, esse livro da Harvard Business Review, e ele fala de 5 componentes que são importantes para a construção dessa inteligência emocional. Quais são esses componentes trazidos? A autoconsciência, a autorregulação, a motivação, a empatia e as habilidades sociais desse profissional. Então, é como se fosse assim, se a gente consegue desenvolver ou ter esses 5 componentes bem trabalhados e desenvolvidos, a gente tenderá a ter uma inteligência emocional. Mas o que seriam exatamente esses componentes? Bom, a autoconsciência, ela é a habilidade para reconhecer e entender os nossos próprios comportamentos e emoções e como nós direcionamos esses comportamentos e emoções. Então, vamos lá. Quando a gente está falando de autoconsciência, então a gente precisa olhar para nós mesmos, né? O que nós sentimos, quais são as nossas emoções e o que nós fazemos com essas emoções, como nós agimos, como nós externalizamos essas emoções. Então, primeiro a gente está olhando para nós mesmos. Então, aconteceu uma situação específica e eu fiquei com raiva. Uma pessoa que tem uma autoconsciência bem desenvolvida, ela já consegue identificar que aquilo gerou um problema, né? Já resultou em um comportamento ou um sentimento que não seja muito saudável, ou saudável até, né? Por exemplo, eu estou feliz e eu tenho a consciência que eu estou feliz. Eu estou triste, eu tenho a consciência que eu estou triste. Eu estou com raiva, eu tenho a consciência que eu estou com raiva. Esse é um processo muito importante,
para a gente começar a pensar nos outros componentes, porque a gente precisa se conhecer primeiro. Não sei se isso acontece com vocês, às vezes acontece, tem uma situação, você tá morrendo de raiva, tá super nervoso, e alguém fala para você, Renata, calma. Aí eu falo assim, mas eu não tô com raiva. E você quer matar um. Essa é o claro exemplo de uma pessoa que não tem consciência das próprias emoções dela. Ela tá morrendo de raiva, ela tá se comportando como uma pessoa morrendo de raiva, mas ela, na hora que ela é questionada, ela responde ainda com bastante raiva. Eu não tô com raiva, eu não tô nervosa, eu sei o que eu tô fazendo. E na verdade ela não está. Então, essa é uma pessoa que não tem autoconsciência das suas emoções e dos seus comportamentos. Então, o que a gente precisa fazer? Trabalhar essa autoconsciência. Então, isso é uma pergunta para você. Você tem a consciência dos seus comportamentos e das suas emoções? Ou qual é a frequência que você tem essa consciência? Então, toda vez que você fica nervosa, você já acende uma luz e fala, opa, isso aqui tem alguma coisa errada. Renata, você está nervosa. Renata, calma. Então, quanto mais consciência você vai ter, melhor vai ser para você identificar esses tipos de situações, essas emoções, porque essas emoções é que geram os comportamentos, né? Essas emoções que vão gerar as nossas ações, sejam elas físicas, sei lá, demonstrar fisicamente que você não está à vontade, seja fazer uma ação com o próprio corpo, né? Como eu dei o exemplo de bater na mesa, às vezes bater em alguém. Então, é as nossas emoções que levam às nossas ações. Quanto mais a gente tiver consciência disso, menor serão os resultados negativos dessas ações, tá? E aqui eu trouxe algumas dicas para vocês. Como é que a gente pode tentar desenvolver essa autoconsciência? A minha sugestão é que você comece a analisar toda vez. O ideal seria, toda vez que acontecer uma situação, você parar, seja ela positiva e negativa, você parar por 10 segundinhos que seja. Sabe aquela história de parar, dar uma respirada, contar até 10? Isso também por positivo, às vezes é legal, mas assim, é você parar e falar, opa, tô feliz, tô com raiva, tô nervosa, tô desconfortável, analisar essa situação, ver, identificar o que você está se sentindo, aí você vai analisar quais são as melhores ações relacionadas a essa emoção. Então, por exemplo, Renata, tô com raiva, tô com uma vontade imensa. Se eu não pensasse, eu já iria bater na mesa. Mas eu percebi que eu tô com nervosa, eu paro, dou uma respirada, e aí eu penso, o que é melhor fazer agora para que não tenha impactos tão negativos? Se eu bater na mesa, vai ser positivo? Vai ser ruim? Parar, pensar e falar, senhores, por favor, sejam mais educados, não parem de brigar. Às vezes, se tiver meus amigos aqui do judiciário, eles vão entender super bem. Quando acontece em audiência, às vezes é tão conturbada a relação entre as partes e os advogados, e o juiz é essa pessoa que precisa ter uma super inteligência emocional. E às vezes é esse o juiz que não tem inteligência emocional. E aí ele acaba piorando essa relação. Aí o ponto é o seguinte, viu que a situação está difícil, às vezes aconteceu, né? Nesse caso eu estou dando exemplo dos advogados ou das partes, mas às vezes imagina uma briga dentro da sua equipe, os seus profissionais estão ali brigando, o que você faz? Você vai parar, respirar, pensar no que você poderia fazer para evitar resultados mais negativos, e então você age. Só de você parar e ter essa consciência já vai te ajudar bastante. Então, seria legal você fazer essa avaliação cada vez que você tem uma emoção diferente, que você percebe. Só que se não for possível, se for muito trabalhoso, a minha sugestão é que você, toda vez que você chegar em casa, sabe, às vezes você está dirigindo para casa depois do trabalho, começa a pensar as situações que aconteceram ao longo do seu dia e pense assim, nossa, o que foi que eu senti? Qual foi a emoção que eu tive naquele momento? Fiquei muito frustrada, fiquei com raiva, fiquei feliz. Tenta pensar e aí você analisa quais foram as suas ações. O que foi que você fez quando você ficou com raiva? O que foi que você fez quando você ficou feliz? O que foi que você fez quando você ficou frustrada? No começo, para a gente poder desenvolver essa inteligência emocional, é importante que a gente
faça esse exercício no mínimo diariamente, porque depois disso, senão você esquece. Se você for deixar para fazer esse exercício uma vez por semana, você vai esquecer. Uma vez por mês, então, nem pensar. Você só vai lembrar das situações muito marcadas, muito marcantes para você. Então, tenta fazer esse exercício diário. Com o passar do tempo, você já vai ver que não vai ter tanta essa necessidade, porque você já está começando a controlar bem as suas emoções, tá? E aqui, para a gente ter uma autoconsciência, também eu trouxe aqui uma outra dica, que é perguntar aos seus pares como é que eles percebem o seu comportamento. Por quê? Nós, qualquer pessoa, qualquer profissional, qualquer pessoa na vida, ele tem um ponto cego do seu comportamento, das suas ações, da forma como as pessoas o veem. Então, ele, por exemplo, assim, eu tenho uma ideia de o que eu sou e como eu acho que as pessoas me veem, tudo bem? Só que não necessariamente o que eu acho é a realidade. Então, por exemplo, como eu disse lá no começo, às vezes a pessoa ela é muito nervosa, mas ela acha que ela é uma pessoa tranquila. Então, ela, na cabeça dela, as pessoas também acham que ela é tranquila, e na verdade não, as pessoas estão vendo que ela é nervosa. Então, uma das dicas para a gente ter essa autoconsciência é perguntar para os nossos pares, como é que você me vê? Como é que você acha que eu me comporto? Você acha que eu sou nervosa? Você acha que eu sou estressada? Você acha que eu sou tranquila? Você acha que eu sou educada? Às vezes é legal, porque a pessoa, que não seja você, ela não sabe qual é o seu sentimento, ela não sabe exatamente o que você está sentindo, né? Ela vê a sua emoção porque você externaliza, ou não, tudo bem? Mas ela não sabe o que você sente, só se você externalizar. E como você externalizar. Mas ela tá vendo qual é o seu comportamento. Então pergunte para ela o que ela acha do seu comportamento. Porque dessa forma ela vai te ajudar a você começar a criar uma autoconsciência mais abrangente. Porque agora você está vendo pelos olhos dos outros, tá? E se não fosse assim, você não teria essa percepção. Então pergunte para o seu marido, para os seus filhos, para os seus colegas de trabalho, para os seus subordinados, para o seu namorado. Pergunte para as pessoas com quem você convive qual é a percepção delas com relação ao seu comportamento. Passo 2, segundo autorregulação. Segundo ponto. Habilidade de controlar ou direcionar nossos impulsos e comportamentos inadequados. É a natural tendência de interromper julgamentos e pensar antes de agir. Então, vamos lá. No primeiro ponto, a gente falou a gente precisa ter consciência do que nós sentimos, das nossas emoções. E aí toda ação vai gerar uma reação. Então, de acordo com aquilo que a gente sente e a gente, né, as nossas emoções, a gente vai agir. Uma pessoa que sentiu e já agiu sem pensar o que fazer, ela não parou um instante para poder analisar essa situação, ela já foi agindo, ela tenderá a ter resultados negativos. Então, aquilo que eu falei, por exemplo, o juiz está na sala de audiência e as partes e advogados estão brigando. Ele está dentro de uma situação que ele precisa gerenciar. Se ele não tiver uma autorregulação, ele vai bater na mesa, ele vai gritar, ele vai mandar todo mundo embora, ele vai fazer uma situação ficar pior do que já era. Se ele não pensar antes de agir, ele vai ter os impactos negativos. Um gestor que está trabalhando com a sua equipe. Então, vamos lá, um dos membros da sua equipe fez alguma coisa errada. O gestor que não tem a inteligência emocional, ele já vai dar um esporro, ele já vai brigar, ele já vai piorar a situação. E isso não vai ser só com esse funcionário, vai ser com a equipe toda. Todas as pessoas que estão lá vão se sentir constrangidas com a ação de um gestor que não tem inteligência emocional, um gestor que não regula as suas ações. Ele nem consegue, né, entender quais são essas emoções que ele tem. Então, a pessoa, para ela ter autorregulação, primeiro ela precisa parar de fazer esses julgamentos que a gente tem na nossa cabeça, sabe? Que a gente nem está ouvindo o que o outro tá falando, ou a gente nem está preocupado em saber exatamente o que aconteceu, a gente já cria as conclusões na nossa própria cabeça, sem ter as informações, e a gente já age sem pensar. Os resultados serão negativos. Um gestor bem preparado e com uma autorregulação. Ele primeiro vai tentar identificar quais são os motivos que geraram um determinado comportamento, seja
do membro da sua equipe, seja do atendimento ao público ou do público em geral, seja de uma pessoa que esteja acima dele. Ele vai tentar entender qual foi a situação, ele vai ver a parte das pessoas que estão envolvidas, então ele toma uma decisão e ele toma uma ação. Essa ação, ela pode ser falada e ela pode ser expressada pelo corpo, tudo bem? Então, o gestor, ele precisa controlar os impulsos, pensar antes de agir, buscar informações antes de agir. E aí as dicas. A coisa mais legal dessa autorregulação é que ela pode ser treinada. E essa é muito simples. Existem várias formas da gente conseguir aumentar a nossa regulação e a nossa autorregulação. Então, tem exercícios que hoje estão muito na moda, fazer meditação, fazer yoga, para poder te deixar um pouco mais calmo, para você poder conseguir ajudar a controlar melhor as suas ações. E eles têm alguns exercícios, ou a ideia dessa de ser treinado é essa ideia de parar e respirar, contar até 10 antes de tomar uma ação. Parar, pensar melhor antes de tomar uma ação. Por exemplo, ontem eu estava conversando com uma pessoa que eu tenho um relacionamento profissional, e aí essa foi por WhatsApp, essa pessoa começou a falar algumas coisas que eu não estava esperando, que eu não estava gostando muito, eu não estava entendendo. Ele falou algumas coisas, eu fiz algumas perguntas para eu poder entender um pouco melhor. E aí, isso era por volta do horário do almoço mesmo. Aí eu falei para a pessoa assim, olha só, eu vou almoçar, daqui a pouco a gente conversa melhor. Daqui a pouco a gente volta nessa conversa. E aí eu saí para almoçar. Saí mesmo, fui almoçar, tá? A comida estava pronta para eu almoçar. E que eu almocei rápido, foram uns 20 minutinhos. E durante o almoço eu fiquei pensando, eu não consegui desligar, mas foi importantíssimo ter feito essa pausa, ter saído dessa conversa, desse ambiente. Isso vale para o gestor, ele está numa sala, por exemplo, onde eu trabalho, o gestor e a equipe ficam no mesmo ambiente. Então, às vezes, vale a pena ele sair dessa sala, se for uma situação mais crítica, ele sai, vai tomar um café, vai tomar um ar, vai fazer alguma coisa, e aí ele pensa melhor na situação, ele vai tendo insights, ou ele chama pessoas para conversar. E aí depois ele toma a sua ação, ele toma a sua decisão também. A decisão vai entrar aqui nesse momento. E aí para mim foi importante, eu saí, fui almoçar, comecei a ter algumas ideias, pensei melhor, eu voltei do almoço, fiz mais algumas perguntas e fiz algumas propostas para a pessoa, até que a gente entrou num acordo. Isso é alguma coisa interessante. E ela só pode acontecer se você tomar esse tempo. Nem que você pare e dê essa respiradinha de 10 minutos, isso vai te ajudar, mas ela é importante que faça. Renata, eu sou nervosa, eu sou nervoso, a situação acontece, eu já vou respondendo rapidamente e é um desastre. Essa pessoa precisa buscar meios de diminuir um pouco essa adrenalina, esse estresse, e ela vai fazendo, ela vai... Primeiro ela precisa perceber, né, que ela tá muito nervosa, e aí então ela tem que tomar uma ação. Vou contar uma história. Uma vez eu tava saindo de casa, fui pegar meu carro, e aí eu fui abordada com 2 homens com arma para pegar o meu carro. Eu já estava dentro do carro, já tinha colocado o cinto, fiz tudo errado, né? Entrei no carro, era noite, coloquei o cinto, já coloquei a chave, e aí na hora que eu fui ligar, eu vi as pessoas batendo na lataria, um carro encostou atrás do meu, e os rapazes pedindo gentilmente para eu sair do carro com as armas apontadas, um de cada lado. Aquele momento é muito rápido, né? Veio essa informação, a primeira coisa que veio na minha cabeça é liga o carro, acelera. Errado, eu ia levar um tiro ali, certamente. Aí o que aconteceu? Parei, inspirei, pensei, falei, se eu fizer isso, eu não vou conseguir correr, os caras vão atirar, o carro tá aqui atrás. Quando você para, pensa, você vê, as coisas as informações vão chegando para você com mais claridade. Então, eu vi, não é a melhor forma de agir. Eu só levantei minha mãozinha, virei pro rapaz, e o cara falando para eu sair do carro, e eu lá muito gentilmente, falei pro rapaz, eu vou soltar o cinto de segurança, eu vou abrir a porta,
E aí eu consegui sair bem tranquilamente. Aí o cara, passei por debaixo do braço do cara, e aí ele entrou no carro e levou meu carro e foi embora. E levou a bolsa, levou o celular, ainda ele perguntou: cadê o seu celular? Falei: tá aí, vai com Deus. E quando você para, por menor que seja esse espaço de tempo, se você cortar essa ação que ela vem logo vinculada à sua emoção, você tenderá a ter resultados melhores. Se você deixar se levar pela emoção, você vai agir inadequadamente. Então é isso que a gente precisa pensar. E no caso de um acidente ou de um assalto como esse, ou no caso da empresa, das suas relações profissionais, quanto mais controlado você for, mais regulado você for com as suas ações, menos resultados negativos você vai ter. Bom, então pergunte-se o que está acontecendo e qual ação resultará em melhor benefício. Pergunta rápido, né? Porque a emoção está rápida, mas pergunte, tente parar para vir essa pergunta na sua cabeça e então você tomar uma ação. Um outro ponto, caso você tenha todo o tempo para fazer isso, é se coloque fora da história. Por exemplo, se você está dentro da história e alguém, por exemplo, te agrediu com palavras, você está ali dentro dessa situação, você está intimamente ligado, você tenderá a ter uma emoção. Se você começar a olhar de uma forma como se isso estivesse acontecendo com outra pessoa, pense assim, se eu estou vendo duas pessoas discutindo com esse discurso, né, com esse diálogo, o que eu acho que essas pessoas deveriam fazer? Se eu fosse sugerir alguma coisa para uma dessas pessoas, o que eu faria? E aí você se coloca para fora dessa situação, fica mais fácil de você ter a clareza do que está acontecendo. Porque quando você acha que aquilo é pessoal, né, que você está dentro dessa história, você tende a ter emoções mais fortes. E aí as suas ações também são mais fortes e desproporcionais. Bom, aqui a última dica é, o que você precisa entender, e você precisa lembrar isso o tempo todo, é que a sua equipe, ela reage diretamente proporcional à sua reação. Então, um gestor que é muito nervoso, que não controla suas emoções, que toda vez que ele tem a oportunidade, ele tem um comportamento exacerbado por conta das suas emoções, ele tenderá a ter uma equipe dessa mesma forma. As pessoas também não vão conseguir controlar suas emoções, e a relação entre todos vai ser uma relação conturbada. Quando você tem gestores que têm um controle emocional mais forte, ele passa isso para sua equipe e aí o comportamento, o relacionamento no setor é muito melhor. Então, esse é o cuidado que o gestor precisa ter. Terceiro aspecto tem a ver com a motivação. A gente, no primeira live, logo para começar a série, a gente falou sobre a motivação dos gestores. E aqui é um ponto importante. A motivação, aquilo que está relacionado com a inteligência emocional, ela está relacionada com a nossa vontade ou a nossa tendência de se sentir motivado, mas que é intrínseco com relação a atingir os seus objetivos. Por exemplo, lembra que a gente falou lá na primeira aula? Por que você é um gestor? Se você tiver motivações que sejam extrínsecas, que estejam fora de você, da sua vontade pessoal, de ocupar o cargo de gestão, então, por exemplo, eu sou gestor porque eu quero ganhar mais. Eu sou gestor por causa do status de autoridade, de poder. Tudo bem, cada um tem a motivação que tem. Só que essas motivações que são externas, elas tenderão a não te ajudar no controle da sua inteligência emocional. Se você tem motivações pessoais intrínsecas, então, por exemplo, assim, eu sou o gestor porque eu adoro lidar com pessoas, eu gosto de desenvolver minha equipe, eu fico feliz por motivar e desenvolver a minha equipe. Eu sou gestor porque eu me sinto valorizado. Essas situações são motivos e são combustíveis mais do que suficientes para você buscar o desenvolvimento da sua inteligência emocional. E aí, uma pessoa que gosta de desenvolver a sua equipe, você acha que ela vai agir de modo desproporcional por exemplo, agredir uma pessoa verbalmente? Não vai. Eu tenho exemplos, muitos exemplos. Só um minutinho. Eu tenho exemplos muito fortes de profissionais que não gostam de fazer o seu trabalho e eles são muito estressados, por exemplo. Isso fica caro. A pessoa ela não tem uma motivação intrínseca de ocupar aquele espaço e na hora que ela se relaciona com as pessoas, ela não consegue controlar suas emoções. Então, quanto mais motivado
por motivos pessoais você tiver, mais você tenderá a ter uma inteligência emocional. Então, como a gente falou lá no primeiro episódio, tenta buscar quais são os motivos pelo qual você está no cargo de gestão. E aí, dessa forma, esses motivos vão te ajudar a desenvolver melhor, a construir uma inteligência emocional. Então, você consegue atingir os seus objetivos com mais energia e persistência. Tudo bem? Não vou ficar muito na parte de motivação, porque a gente já falou bastante sobre isso. Quarto aspecto, a empatia. Capacidade de identificar as emoções das outras pessoas e as tratar de acordo com como elas reagem a essas emoções. Então, por exemplo, você está conversando com uma pessoa que você até pode... você está conversando com uma pessoa e ela tem uma emoção. Por exemplo, você está conversando com uma pessoa que ela está chorando. Você até pode achar, para você, que ela não teria motivos para chorar tanto. Mas se você tem empatia, você consegue entender os motivos pelo qual ela está chorando. Você vai tentar entender por que ela está tendo esse comportamento. Então, você vai tratar essa pessoa de acordo com a emoção que ela está tendo. Então, você pode falar assim, eu me coloco no lugar dela, eu tento entender o que essa pessoa está sentindo. Hoje tem tanta gente que fala sobre empatia, mas se a gente for pensar para o lado do gestor, tudo bem? Trago bem o gestor para nós, que é o nosso personagem principal da nossa série. Digamos que ele conversa com uma pessoa e essa pessoa tem comportamentos e emoções que são difíceis de lidar, por exemplo. Um gestor que tem empatia, ele vai tentar entender por que essa pessoa tem esse tipo de comportamento, que ele é o resultado das suas emoções. Então, ele vai tratar essa pessoa dessa forma. Existem vários exemplos, e tem um exemplo muito forte aqui na minha cabeça que eu não queria falar muito, mas assim, vamos pensar, às vezes acontece, e é bem interessante. No serviço público é muito comum a pessoa que está no cargo de gestão, ela perdeu o cargo, e aí o seu colega assumiu o cargo, por exemplo. Essa pessoa, quando ela perde o cargo de gestão e volta para uma posição hierárquica abaixo, ela acaba sofrendo. É difícil, né? Você teve uma chance de progredir, e aí você tem a sensação que não teve o sucesso que se esperava, então você perdeu o cargo, por exemplo. Essa pessoa, digamos que ela acaba ficando emocionalmente um pouco mais abalada, e os seus comportamentos serão, muitas vezes, vinculados a essa situação. Se a pessoa tem uma inteligência emocional bem desenvolvida, ela gerencia essas emoções, então seus comportamentos são mais adequados. Uma pessoa que não tem, ela vai agir inadequadamente e vai gerar problemas para esse novo chefe. Digamos que agora era o seu colega, era o seu subordinado, agora virou seu chefe. Ela vai trazer problemas para essa pessoa. E aí o novo gestor, o que ele vai fazer? Ele vai reagir na mesma proporção que essa pessoa está reagindo? Ela não está emocionalmente estável, ela não está conseguindo gerar essa emoção. E o gestor precisa gerenciar. E ele precisa ter empatia. Ele precisa tentar identificar quais são as emoções que essa pessoa está tendo, quais são os sentimentos que ela está tendo, e então tratá-la dessa forma. Por mais difícil que seja, ser gestor não é fácil. Se fosse fácil, eu nem precisaria estar aqui, não é mesmo? Então é desafiador. Então, o que a gente precisa fazer? O gestor precisa, quanto mais desenvolvido ele tiver, seu processo de inteligência emocional, melhor ele vai conseguir gerenciar. Então, ele vai tratar essas pessoas, no caso, esse profissional, ou qualquer outro. Às vezes, um profissional que está com problema em casa, seus filhos, com seu marido, o gestor precisa ter empatia, né? Ele precisa entender da dificuldade que essa pessoa está sofrendo, às vezes até se colocar no lugar dela, ainda mais se ele tiver tido uma experiência como essa, então tentá-lo ajudá-lo e tratá-lo da mesma forma, de acordo com os seus sentimentos. Não falar assim, para de chorar, vai trabalhar e para de... Você não está ajudando em nada. Então, a gente precisa ter a empatia com relação a isso. Então, é a habilidade de entender os comportamentos emocionais das outras pessoas e tratá-las conforme esse comportamento. Tudo bem? Também não vou ficar aqui muito com relação à empatia, porque isso são temas, tanto a motivação, que a gente consegue encontrar muito rapidamente procurando na internet. Quinto aspecto, quinto componente da inteligência emocional, as habilidades sociais. E isso é importantíssimo, porque a gente está falando de gestor e vai ter no mínimo uma equipe para gerenciar. A habilidade social é a habilidade de gerenciar relacionamentos e construir redes de relacionamentos, que são os famosos networks. Capacidade de encontrar condições favoráveis para todos.
que seria um meio termo, a fim de construir relacionamentos mais saudáveis. O gestor, ele é a âncora principal dos relacionamentos interpessoais de uma equipe. O que ele precisa fazer? Ele precisa gerenciar os relacionamentos de todos, dele com a sua equipe, os membros da sua equipe entre eles. Então, quanto mais habilidade social ele tiver, melhor ele vai gerenciar esse relacionamento e ele vai criar uma base de relacionamento um pouco mais estável. E ele vai até, quando a gente fala assim, construir redes de relacionamento. Pensa um gestor que foi trabalhar numa equipe que ninguém se conhecia. Ele é o responsável por criar essa rede de relacionamento. Quanto mais preparado ele tiver, mais saudável será o relacionamento dessa equipe. Quanto menos preparado emocionalmente esse gestor tiver, quanto menos habilidades sociais esse gestor tiver, menos saudável será o relacionamento dessa equipe. E aí, um gestor que tem boas habilidades sociais, ele tem uma rede de relacionamento entre setores, né? Ele se movimenta bem entre setores, entre outros profissionais da organização, outras áreas da organização. Então, quanto mais habilidades sociais ele tiver, melhor ele vai sair com relação a essa inteligência emocional. Até porque uma pessoa que não tem inteligência emocional, ela tenderá a não ter habilidades sociais. Então, a gente precisa trabalhar nesse aspecto. Quando a gente fala de gerenciar a equipe e esses relacionamentos dentro da equipe, a gente começa a falar que é necessário criar essas condições favoráveis de relacionamento. E toda vez que a gente fala de relacionamento, a gente está falando em tentar encontrar condições que sejam favoráveis para todo mundo. Então, dentro de um relacionamento, é comum a gente ter um ganha-ganha, né? Às vezes não é possível agradar todos como eles queriam, mas às vezes a gente consegue encontrar um meio termo. Então, é nesse aspecto que o gestor precisa tentar encontrar. Nem que ele precise chamar os membros da sua equipe para poder conseguir encontrar esse meio termo que seja bom para todo mundo. Não é ótimo, não seria aquele o melhor que poderia ser, mas ele é positivo. Então, vale a pena o gestor desenvolver essas habilidades sociais, e quanto mais ele desenvolver essa habilidade social, melhor ele vai ser encontrar condições favoráveis dentro dessas redes de relacionamento que ele criou. Então, seja com seus filhos, com seu marido, com seu esposo, com sua esposa, com os membros da sua equipe. Tá? Então, a capacidade de encontrar condições favoráveis para todos, que seria esse meio termo, a fim de construir relacionamentos mais saudáveis. Esses são os 5 aspectos, a gente está quase acabando. Só ver se tem alguma pergunta. Não estou vendo pergunta nenhuma, pessoal. Então, voltando lá. Para acabar, vamos falar sobre a construção da consciência, construindo a consciência social da equipe. Bom, esse gestor, né, que tem esses 5 componentes, que ele tem uma inteligência emocional bem controlada, ele precisa trabalhar a consciência social da equipe como um todo. Como eu já disse, a ação do gestor, ela impacta proporcionalmente nas ações dos membros da sua equipe. E aí, criar uma consciência social é fazer com que esse relacionamento entre equipes seja mais saudável. O que é sempre importante quando a gente está trabalhando em equipe é o gestor definir regras claras para todo mundo e aplicar essas regras de modo igual para todos os membros da equipe. Né? Não adianta não ter regras e essas regras não serem respeitadas pelos membros da equipe, em especial pelo gestor. Então, por exemplo, se existe uma regra específica com relação ao horário, se o gestor deixa permite que um dos membros não cumpra essa regra, ele vai criar um distúrbio nas relações de todos. E aqui eu vou dar um exemplo. Eu estava dando um curso para o pessoal do Pará, do TRT do Pará, sobre feedback, e um dos profissionais, ele me falou uma coisa assim, que ele trabalha num setor grande de atendimento ao público que tem um horário, e todos que trabalham lá precisam cumprir com o horário de trabalho. Porque eles atendem ao público, então tem regras. E ele sempre encontra problemas com profissionais que são lotados no setor dele, mas não cumprem o horário. E aí o que ele faz? Ele coloca o funcionário à disposição. Aqui, sem entrar no mérito, tudo bem?
se ele está fazendo certo ou não, se ele deveria ter mais paciência ou não. O importante é que existe uma regra a ser cumprida no setor dele, e se uma pessoa não cumpre essa regra, ele tem de tirar essa pessoa do setor. Ele até conversa, fala, não, eu converso, dou uma chance, ver se a pessoa tenta não cumprir novamente, e eu peço para a pessoa buscar um outro lugar, porque às vezes ela precisa de uma certa flexibilidade, e aqui eu não consigo dar essa flexibilidade na regra. Esse é o importante. Porque a consciência social da equipe, ela é feita com base no respeito. E a base do respeito, ela está relacionada com o cumprimento de regras. Claro, não precisa ser extremamente burocrático, ter 200 regras, mas precisa ter um bom senso com relação a isso. E vocês precisam conversar na equipe. É bom que o gestor trabalhe isso com a sua equipe. Legal também é que a sua equipe, o gestor junto com a sua equipe, tenha tempo livre para poder conversar e confraternizar. Não é só trabalho, 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 trabalho. Porque se você só está focando em trabalho, 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 você não está desenvolvendo a rede de relacionamentos. Você não está desenvolvendo o network. Então, pro gestor, para ele ser um gestor de sucesso, um gestor eficiente, ele precisa ter uma equipe unida. E a gente faz isso com esses pequenos intervalos no meio da jornada, seja para tomar um café, seja para comemorar o aniversário de um profissional da sua equipe que está fazendo aniversário, seja 1 hora na semana, sei lá, sexta-feira depois do almoço, vai fazer o bolinho de aniversário. Essas situações, esses breaks, né, esses intervalos, para não falar de tarefa, mas para confraternizar, é importante para a gente construir essa consciência social, que é tão importante para se manter uma equipe saudável. Terceiro ponto, motive os funcionários quando aparecerem desafios muito grandes. Então, toda vez que tiver um desafio muito grande, o que o gestor precisa fazer? Motivar os seus funcionários. Ele precisa engajar os seus funcionários a terem força suficiente para poder enfrentar esses desafios. Se o gestor não tem esse trabalho de motivação, de engajamento, ele não vai conseguir fazer uma equipe unida. E aqui é legal é trazer outros membros. Um profissional está com um desafio muito grande, traga outros membros da equipe para poder ajudá-lo e motivá-lo ainda mais. E isso vai criando a consciência de trabalhar em equipe, que é o que a gente falou do último item, que é as habilidades sociais. Desenvolver os relacionamentos profissionais, o network. A nossa equipe precisa ter esse relacionamento forte. Isso é legal. Tem um desafio bem grande, o gestor, sua posição é motivá-los, engajá-los, colocá-los para trabalhar juntos, falar que eles podem, têm condições de enfrentar esse desafio. Por fim, gestor, você está com um desafio muito grande, ou um outro membro está com um desafio muito grande, compartilhe isso com os membros da sua equipe. Chame eles para entender quais são os problemas, chame eles para darem sugestões. Compartilhe esses desafios, peça ajuda, sugestões, traga essas sugestões, porque não adianta pedir e não usar, né? Então, compartilhe os seus desafios, peça sugestões e juntos tentem encontrar a solução, porque vocês são uma equipe, vocês são um time de trabalho. Quanto mais fortes forem esses relacionamentos, mais forte for esse relacionamento entre os membros da equipe com o gestor e entre eles, melhor será para a gente conseguir os objetivos organizacionais. Então, ser eficiente, né? Mas isso só é possível se a nossa equipe ela tem essa consciência social muito desenvolvida. E isso só é possível com um gestor que tenha uma inteligência emocional super bem desenvolvida. Então, são esses 5 componentes que eu trago para vocês como gestor. Se você está numa posição de gestor, busque desenvolver esses 5 componentes. Deixa eu voltar lá rapidinho. Autoconsciência, autorregulação, motivação, empatia e habilidades sociais. E aí você vai fazer com que a sua equipe, que vão todos trabalhar juntos buscando atender os objetivos organizacionais ou do setor, trabalhe melhor porque eles têm um relacionamento forte. O gestor, ele é uma pessoa que sabe gerenciar bem suas emoções e seu comportamento e gerenciar da sua equipe. Criar motivação e engajamento da sua equipe, fazer com que todos juntos consigam atingir os objetivos organizacionais. Por isso que a inteligência emocional é tão importante se a gente quer ser um gestor público eficiente. Desculpem, essa aula ficou um pouquinho mais longa, mas eu espero que isso tenha ficado claro para vocês, qual a importância da gente desenvolver a inteligência emocional,
eu posso dizer para vocês, eu também fiz uma pesquisa antes, na internet, de modo geral, inteligência emocional, e eu encontrei cursos voltados para específicos com relação ao desenvolvimento da inteligência emocional. Não sugiro nenhum curso, mas se você achar que é isso que você está precisando, busque ajuda, busque meio de desenvolver essa habilidade, uma habilidade social, né? Porque ela é tão importante para esse gestor ser um verdadeiro líder. E eu também encontrei, depois acabei não deixando aqui, mas eu posso depois deixar no canal, links de pesquisas, por exemplo, tem site que coloca assim, teste de inteligência emocional. Você vai ver que tem vários sites com testes para você poder identificar qual é o seu nível de inteligência emocional. Quem sabe, né? Isso te ajuda a você ter a percepção da autoconsciência com relação às suas emoções. Faz esses testes, no mínimo vai ser divertido. Faz esses testes para você ver como é que está sendo a sua inteligência emocional. Esse livro da Harvard Business Review tem um teste, mas ele é imenso. Eu achei que não precisa ser assim um teste tão grande. Se você tiver essa curiosidade, procure testes na internet, faça, tente identificar como é que você está assim, no nível da inteligência emocional, então busque desenvolvê-la, porque ela é importantíssima se você quer ser um gestor público eficiente. Tudo bem? Deixa eu só dar a última análise, se teve alguma pergunta. Não, o pessoal não está com dúvidas, que é maravilhoso, ou não. Mas, enfim, se vocês tiverem dúvidas, depois quiserem me mandar alguma mensagem, pode deixar tanto no Facebook, como no YouTube, ou no Instagram e no LinkedIn também, que eu faço, terei o maior prazer de responder. Ou se vocês quiserem, me mandem um e-mail, gestãopublicaestratégica@gmail.com. Ok? Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal da Gestão Pública Estratégica no YouTube, que tem vídeos praticamente todos os dias, e tem as amostras, né, os teasers desses vídeos, eles também são divulgados diariamente no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e também no YouTube, tá? E eu estou sempre à disposição de vocês. Acompanhe a série O Gestor Público Eficiente, que está no ar, e muito obrigada por você ter participado nessa aula comigo hoje, viu? Espero vocês na próxima. Muito obrigada, até mais.